Muito bem, seguindo nossa rotina de vídeos sobre visto D4, estudando em Portugal, no meu caso, mestrado em Engenharia de Produção. Para quem está chegando agora no canal, Professor Cirnei, Engenheiro de Produção, é um canal voltado a temas específicos de Engenharia de Produção, mas agora estou fazendo abrindo uma lacuna na minha programação para falar um pouco da minha experiência com visto D4 em Portugal e o mestrado em Engenharia de Produção que eu estou fazendo aqui no IPS, que é o Instituto Politécnico de Setúbal. O nosso tema desse vídeo agora vai ser sobre CREA e UEP. Tá? É um tema que se discute bastante em redes sociais, o pessoal tem uma série de opiniões. Eu vou falar da minha situação, eu vou falar da minha experiência. Não vou dizer se é bom ou se é ruim, ter UEP ou não ter UEP, ter CREA ou não ter CREA, mas a minha experiência, é apenas a minha experiência, tá? Eu tenho CREA no Brasil, eu fiz a minha graduação em 2012, 2013, eu abri o meu registro no CREA, né? E só abri o registro, não paguei, né? Não fiz contribuição de mensalidades, então eu nada mais do que obtive o número, né? Depois, 2020, 2021 ali, quando começou a surgir a ideia de Portugal e tal, eu comecei a pesquisar muito sobre CREA e UEP, e aí eu ativei o meu número de CREA, né? Então hoje eu tenho um CREA ativo, tá? Lá no CREA consta meu nome, nos meus materiais, inclusive da Impegno, @Impegno Engenharia e Professor Cirnei Engenharia de Produção, eu tenho publicado alguns materiais onde vocês podem ver que aparece o meu número de CREAs lá porque eu tenho um CREA ativo, né? Então, eu pago a mensalidade, eu estou pagando ela lá no Brasil no CREA e é um registro profissional que eu tenho, né? Então, está sendo mantido. Aqui em Portugal tem a UEP, que é a Ordem dos Engenheiros de Portugal. Eu até pensei em fazer o meu registro na UEP antes de vir para cá, mas por fim, pesquisando e lendo, eu resolvi esperar. Resolvi esperar e chegar em Portugal para fazer depois, se fosse necessário, né? Hoje eu trabalho numa indústria automotiva, uma fornecedora de montadora automotiva, e estou como engenheiro consultor sênior, na verdade. Minha contratação é como consultor sênior, mas minha função é engenheiro de métodos e processos, melhoria contínua e tal. Mas eu não precisei do CREA nem do UEP, né? Porque eu, na final, não assino projetos, eu só trabalho em cima da melhoria do processo. Então, assim, eu, Cirnei, engenheiro de produção, hoje não tenho nenhum benefício aqui em Portugal em relação a CREA e UEP. E também não tenho necessidade do CREA e da UEP. Por hora, não. Não sei do futuro, né? Não sei o que vai ser daqui para frente, daqui 1, 2 anos, não sei. Mas para o que eu tenho hoje no meu trabalho, na minha atividade profissional, no meu mestrado que eu estou cursando, em nenhum momento eu precisei de CREA e UEP, tá? Então, por enquanto, eu mantenho o CREA no Brasil ativo, mas estou avaliando isso, estou avaliando seriamente como é que eu vou resolver, se eu vou manter ou não, até porque é um valor significativo e se eu não estou utilizando, eu entendo que não há necessidade, né? Mas ainda eu estou definindo e esse ano eu vou decidir se eu vou manter ou não. Mas o app, por hora, eu não vou me registrar na UEP e pelo que o caminho que as coisas estão tomando aqui, me parece que eu não vou precisar da UEP para as minhas atividades como profissional de engenharia de produção. O que a gente percebe assim é muito claro e em todo lugar se vê muito disso, a engenharia civil, por assinar projetos de construção civil, sim, a engenharia civil tem uma exigência muito grande de CREA e UEP, tanto no Brasil o CREA quanto aqui em Portugal, CREA e UEP. E o pessoal tem tido necessidade desse registro. Então, o pessoal da engenharia civil, é interessante que se alguém assistir esse vídeo, é interessante que leve em conta e considere sim a possibilidade de ter CREA e UEP. Ou seja, eu não consigo ter UEP sem ter CREA, né? E eu só tendo o CREA aqui não serve. Então, se eu sou engenheiro civil ou qualquer outra engenharia no Brasil, o CREA, pronto, resolve tudo. Agora, aqui em Portugal, eu tenho que ter CREA e UEP, né? É um convênio que existe entre o CREA e o UEP, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Brasil, Ordem dos Engenheiros de Portugal. Existe um tratado, um convênio entre as duas instituições que determina que seja dessa forma, né? Estando em Portugal, o brasileiro precisa ter CREA e UEP. Estando só no Brasil, obviamente, só o CREA.
Mas então assim, na engenharia de produção eu não precisei comprovar nada, ninguém me pediu nada, ninguém exigiu que eu tivesse CREA e OEP, porque, claro, se eu fosse assinar algum projeto em específico, talvez sim, né? Mas hoje eu não assino projetos, então a princípio eu não tenho por que pagar esses dois valores aí por hora, né? Então, essa é a minha experiência, tá? Eu estou falando da minha situação. Eu trabalho como consultor sênior, eu desenvolvo melhoria contínua numa empresa que produz componentes para montadora alemã de automóveis, porém, eu não assino nenhum tipo de projeto e na empresa onde eu sou contratado hoje não exigiu CREA nem OEP, então no meu caso não foi necessário. Agora, talvez um outro engenheiro de alguma outra empresa seja cobrado por isso e tenha que ter, né? Então, eu estou falando da minha experiência. Se houverem outros casos, podem ser situações diferentes e vocês têm que buscar se informar mais sobre isso e providenciar o registro nos dois órgãos. Mas assim, então vale a pena pesquisar. Quem for das outras engenharias e outras áreas que talvez houver necessidade, né, é muito importante pesquisar bem antes para identificar se de fato vale a pena fazer CREA e OEP antes de vir a Portugal ou se deixa para fazer aqui, né? E se de fato precisa fazer, né? Então eu diria assim, não há uma resposta pronta, né? Vai depender de muito da situação de cada um, alocação no mercado de trabalho. E, bom, se alguém achar que é interessante vir para Portugal com o CREA ou EP já providenciados, saiba que vai ter um valor importante a ser pago. Os dois devem chegar em torno de R$1.000 e tantos, mais alguma taxinha ali complementar, R$1.500, R$2.000, não sei os valores exatos. Além do que, o CREA leva um tempo para ser emitido, a carteira do CREA, e a UEP também deve levar, não faço ideia hoje, não vou nem falar em tempos aqui, porque eu não faço ideia do tempo que isso pode demorar, mas os relatos constam de até 1 ano. Então, se alguém vem para cá com o objetivo único de atuar como engenheiro civil, por exemplo, né, então acho que sim, deveria vir com CREA e UEP. E se for fazer, você providencia isso com uma certa antecedência, né, porque até as últimas vezes que eu me informei, procurei ler sobre o tema, o pessoal estava falando em torno de 1 ano para receber a carteira da UEP. E só recebe a carteira da UEP depois de ter feito o CREA e pago todas as anuidades, né? Então, é importante olhar com mais cuidado para aquilo que vocês tiverem interesse e entender melhor como é que funciona. Mas, de novo, né, a minha experiência é essa. Eu não precisei UEP nem CREA, estou atuando na minha área, mas a engenharia de produção tem uma certa flexibilidade porque a gente acaba não tendo necessidade de assinar projetos como o pessoal da engenharia civil, por exemplo, faz, né? Então, essa é a minha sugestão, a minha opinião e a minha experiência, tá? Muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, curta, compartilhe nossos vídeos, acesse o canal do professor Cirnei, Engenharia de Produção, eu estou contando um pouco da minha história aqui em Portugal, mas em breve a gente vai voltar com temas específicos da engenharia de produção e desenvolver mais esses assuntos para quem tiver interesse, estudantes, engenheiros, gerentes, gestores, CEOs, diretores. A engenharia de produção pode gerar um diferencial extremamente grande na sua empresa, então dê atenção para esses profissionais e que com certeza muitas perdas estão maquiadas, muitos problemas estão escondidos e vocês às vezes não percebem. A engenharia de produção pode ajudar. Um abraço, obrigado a todos.